Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. Estamos analisando Apocalipse, a revelação, aquilo que é concernente ao tempo do fim. O Apocalipse assim começa: a revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então, dentro desta perspectiva, a gente está aprendendo as lições que nos preparam para o tempo do fim, para o acontecimento máximo de todos os tempos, a volta do Senhor Jesus Cristo e a instalação do seu reino. Nós estamos ligando Apocalipse a Daniel. É impossível separar estes dois livros. E estamos falando sobre aquele tempo dramático que Israel viveu, quando o rei grego Antíoco Epifânio, com suas tropas, invadiu Jerusalém e, consequentemente, o templo, e profanou o santuário. E Daniel, ele nos mostra que ele ouviu um santo que falava com outro santo. E nesta fala, ele perguntava. Vamos ler para que você perceba na íntegra os segredos deste episódio. Ele me disse, aliás, desde o verso 13 do capítulo 8 de Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aquela visão horrorosa, aquele estado em que o santuário estava numa situação deplorável, aquele sacrifício diário que era celebrado no templo de manhã e à tarde, não podia mais
ser celebrado. Foi interrompido pela invasão daquele rei maligno. Os elementos do sacrifício jogado por terra. E então, lá, entre os santos, entre anjos, um pergunta para outro: até quando durará tudo isso? Até quando durará este estado de coisas? E a resposta veio: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ah, quantos segredos, quantos mistérios existem nesta resposta. E nós vamos desfrutar de alguns. Olha, é um absurdo quando alguém transforma estas tardes e manhãs, estes números, 2.300 tardes e manhãs, em 2.300 anos, isto é uma interpretação maluca. O drama aqui envolvia a interrupção do sacrifício diário. Aquele sacrifício que os sacerdotes, de maneira zelosa, de maneira caprichosa, celebrava de manhã e à tarde. Foi essa celebração que era o ponto da pergunta de anjo para anjo. Então, 2.300 tardes e manhãs, quer dizer 1.150 dias. Aqui se conta as manhãs e as tardes. A resposta é que durante 1.150 dias, o sacrifício das tardes e manhãs deixariam de ser celebrado, porque o templo, o santuário foi renegado, foi levado a uma situação que é chamado de profanação. Tudo estava destruído, tudo estava jogado por terra. E, olha, aqui tem tantos segredos, tantos mistérios, e a gente verá que Daniel viu tudo aquilo, ele ficou perplexo. Daniel era aquele tipo de santo zeloso, aquele tipo de crente que, quando lê as Escrituras, principalmente as Escrituras proféticas, ele procura descobrir, ele analisa, ele quer saber mais. Não era aquele tipo de, Apocalipse é muito complexo, é muito difícil. Aquele tipo que a Bíblia termina para ele em Judas. Não,
eu não gosto de ler este livro. Eu quase não leio este livro porque é muito difícil. Não, Daniel, ele procurou entender aquela visão. Foi quando ele estava ali nas margens de um rio, o rio chamado Ulai. Ele ouviu ali, digamos, entre os arbustos, entre a floresta, ele ouviu uma voz como de homem. E esta voz forte dizia, foi um grito o anjo Gabriel. Gabriel, vai e faze que este homem, faze que Daniel entenda a visão. Aleluia, pelo nosso Deus. Aleluia, pelo nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele se contém. Ele se preocupa com a gente. Quando a gente se preocupa com a palavra dele, o profeta não poderia continuar confuso. E Deus ordena que Gabriel vai até o profeta para revelar os mistérios daquela visão. E nós, no dia a dia de nossas gravações, vamos entendendo aquilo que Deus tem para nós. Deus, aleluia, pelo teu desejo de revelar a Daniel, de revelar a mim, de revelar a nós as tuas palavras proféticas a respeito do tempo do fim. Nós te louvamos. Deus, nos prostramos diante de ti, porque somos meros humanos. E a tua palavra, às vezes, é tão misteriosa. Mas o teu Espírito que está em nós, ele nos revela. Amém e amém.